Bom, agora eu vou falar da modelagem em si, o que ela é, o que significa, como é que a gente calcula. Vou trazer também exemplo para vocês entenderem melhor. Bom, o que significa SI? S-I-R. Eu vou falar cada letra. O que significa S? Suscetíveis. E o que seria suscetíveis? Seriam as pessoas que estão bem de saúde, vamos dizer assim. Elas são saudáveis, elas estão propostas a pegar a doença. E o que significa I? Seriam os infectados. Seriam as pessoas que estão com a doença e que estão transmitindo a doença. E o R significa recuperados. São aquelas pessoas que já não têm mais a doença e também não transmitem a doença. Bom, para a gente entender melhor a modelagem em si, eu trouxe um exemplo aqui. Em uma pequena comunidade com 1000 habitantes, foi identificado o surgimento de uma doença contagiosa, semelhante à gripe, transmitida pelo contato entre as pessoas. No início do surto, 10 pessoas, isso aqui é muito importante, estão infectadas e 990 estão saudáveis e ainda não há recuperados. Bom, a questão ela nos dá o quê? A taxa de transmissão, que é 0,4, que a gente vai aqui representar pelo beta. E a taxa de recuperados, que é 0,1, que a gente vai representar pelo gama. Bom, para a gente entender melhor a questão, a gente vai observar o quê? O sistema. Eu vou mostrar para vocês o sistema, porque a gente vai precisar de um dos sistemas que essa modelagem utiliza. No caso, quem é? É o derivada de S em relação ao tempo, que é igual a quem? A menos beta SI. E o que significa isso? Significa o quê? A derivada do S significa o quê? A derivada dos suscetíveis em relação ao tempo. E quem seria esse tempo? A questão não nos dá, mas esse tempo pode ser dias, meses ou até mesmo ano. Depende muito da questão. Menos o beta. Quem é meu beta? Como eu já disse, é a minha taxa de transmissão. Vezes os suscetíveis, vezes os infectados. Tem também o que a gente vai utilizar, que é a derivada dos infectados em relação ao tempo, é igual a quem? Ao beta vezes os suscetíveis vezes os infectados, menos o gama vezes os infectados. E o último, que é quem? A minha derivada em relação a recuperados sobre o dt, que é o tempo, que é quem? É o meu gama vezes o i. E quem a gente vai utilizar? A gente vai utilizar esse bem aqui, ó, que é a derivada de i em relação ao tempo, tá? Vamos para cá. Para iniciar a questão, vou pegar outra cor aqui. Para iniciar a questão, a gente vai fazer um sistema. E qual seria esse sistema? Sabemos que a quantidade de habitantes é quem? 1000. Para conter esses 1000, a gente vai fazer o quê? Uma soma, no caso. Somar os suscetíveis, mais os infectados, mais os recuperados, que tem que dar igual a 1000, certo? Então, vamos colocar bem aqui, ó. Suscetíveis mais os infectados, mais os recuperados, ele tem que ser obrigatoriamente igual a 1000, tá? Bom, primeiro a gente vai isolar quem? O S, né? Vamos aqui encontrar o S. Quem vai ser meu S? Vai ser igual a quem? A 1000 menos o I, tá? Esse aqui é o meu S. Agora a gente vai substituir quem? Na minha fórmula aqui, ó, da derivada dos infectados em relação ao tempo. Vamos lá. Vou colocar aqui a fórmula. Delta T, delta I sobre delta T, que é a derivada, no caso, né? É igual ao meu beta vezes os suscetíveis vezes os infectados menos o gama vezes os infectados. Agora vamos substituir. Bom, quem é o meu beta? Bem aqui a questão nos dá, que é 0,4. Vamos substituir esses valores, tá? Delta, ou derivada de I em relação ao T, é igual a 0,4. Abre parênteses, tá? Porque quem é meu S? É 1000 menos I. Então, vamos lá. 1000 menos I, certo? Vezes o meu I.
sei, menos o meu gama. Quem é meu gama? O 0,1 vezes o I. Bom, aqui a gente vai manipular, fazer aquele famoso chuveirinho, né? Vamos lá. Derivada de I em relação ao T é igual a quem? 0,4 vezes 1000, sabemos que é quanto? 400, certo? Menos 0,4 I. Aqui, ó, não pode esquecer do parênteses. Por quê? Porque bem aqui tem uma multiplicação. Repete o I menos 0,1 I. Agora a gente vai fazer de novo o chuveirinho ao contrário. Ó. Pam, pam. Vamos lá. Derivada de I em relação a T é igual a quem? 400i menos 0,4 i ao quadrado menos 0,1 i. Lembrando, esse aqui é igual a esse. Então, vamos subtrair, certo? Então, vai ficar quem? Derivada de I em relação a T é igual a quem? 399,9 i menos 0,4 i ao quadrado. Nossa, e agora? Isso aqui está parecendo com o quê? Com a minha o quê? Bergoglino, tá? Está parecido sim. Mas só que precisa manipular. Por que a gente precisa manipular aqui? Esse 399,9 ele vai passar para o outro lado. No caso vai ficar aqui, ó. Derivada de I em relação a T menos 399,9i é igual a quem? Menos 0,4 i ao quadrado. Vou botar bem aqui, ó. B no I. Tá? A gente não esquece. E agora, o que a gente faz? A gente vai manipular, né? Para a gente chegar no quê? Na minha equação linear, para a gente encontrar o resultado que a gente quer. Vamos lá. Bom, agora a gente vai encontrar o famoso Z, né? Que a gente diz quem? Que Z é igual a quem? A Y, mas o meu Y aqui no caso é o I, né? E 1 menos o meu N. Mas quem é o meu N? O meu N é quem acompanha aqui, ó. Meu I do outro lado, né? Então vai ser quem, ó? Z é igual a I menos 1 menos 2 vai ser quem? Eu vou colocar direto, vai ser menos 1, tá? Pra gente não ocupar muito espaço. E quem vai ser meu I? Meu I vai ser nada mais, nada menos do que Z elevado a menos 1, certo? Essa informação é importantíssima, tá? Vou até marcar aqui, ó, pra gente não se esquecer. Pronto! Encontrei o meu Z, encontrei o meu I. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai transformar o quê? A gente vai encontrar a derivada em relação a Z, certo? A gente vai pegar, ó, quem é que a gente está levando? DI sobre DT é igual a quem? A Z elevado a menos 1. Quando a gente derivar isso, vai dar quem? Vai dar menos Z elevado a menos 2. DZ DT. Isso aqui a gente vai utilizar. Agora que eu já achei, a gente vai substituir em quem? A nossa aqui, ó, a fórmula de Bergoglino, né? Que a gente já achou. No caso, a gente vai fazer a substituição. No lugar do DI e DT, a gente vai colocar quem? Menos Z elevado a menos 2, DZ DT. Certo? Certo. Então, vamos lá. Menos Z menos 2, DZ DT e menos 399,9. Quem é meu I? Meu I é quem? Z elevado a menos 1 é igual a menos
0,4 vezes, quem é meu Z? Aqui a gente vai fazer potência de potência, né? Então a gente vai multiplicar, vai ficar aqui Z menos 2. Bom, a gente precisa... Bom, agora que a gente substitui, a gente tem que fazer o quê? Para se tornar uma equação linear, a gente vai ter que sumir com esse Z, né? Com esse Z daqui da frente. E a gente vai multiplicar por quem? Vou pegar outra pinça. Vai multiplicar por quem? A gente vai multiplicar todo mundo por menos Z elevado a 2, que é ao quadrado, tá? Isso aqui some com esse, vai ficar dz dt, que vai ser igual a quem? Jogo de sinal, quando a gente for coisa aqui, menos com menos vai dar mais, ser mais 399,9 z, igual, menos com menos vai dar mais, 0,4. Z, né? Não. 0,4. Perdão. Então, vamos lá. Agora ela já está com cara de linear. E o que a gente vai fazer com ele? Agora a gente vai fazer o quê? Vai encontrar nosso mi, certo? Quem vai ser o nosso mi? Vocês lembram? A gente precisa saber do nosso P, né? P de X, que é no caso P de I aqui. Vai ser quem? Quem acompanha o Z, né? Caso vai ser nosso 399,9, tá? Nosso mi ele é quem? Ele é elevado à integral de P de X dx, certo? E quem vai ser esse aqui? Para não ocupar muito espaço. O meu mi vai ser quem? Vai ser elevado à integral 399,9 dt. Só que esse 399 ele é o quê? Ele é uma constante, então ele vai para fora, certo? Então vamos lá. Meu mi é igual a E elevado a 399,9 integral de dt. Só que a integral de dt é quem? É o meu t. Então aqui a gente já está com a solução. Pronto. Está escrito para vocês saberem. Agora que encontramos nosso mi, a gente vai colocar ele dentro da nossa equação linear, no caso, né? Vamos lá. Vai ser E elevado a 399,9 t dz dt mais 399,9 vezes E elevado a quem? 399,9 t vezes E é igual a quem? 0,4 vezes E elevado a 399,9 t. Bom, aqui a gente sabe que a gente tem o quê? A gente já tem a nossa integral que a gente consegue enxergar aqui, que é elevado a 399,9 t vezes E, ela já é uma derivada, certo? E quando a gente integra ela vira essa daqui. A gente deriva ela se torna essa, quando a gente integra ela se torna essa. Derivada do produto. Então, vamos lá. Então, quem a gente vai ter que integrar só? Integrar o 0,4 vezes E elevado a 399,9 t. Tá? Esse aqui a gente vai ter que integrar. Agora que a gente já viu que isso aqui é a derivada do produto, né? Agora a gente vai manipular apenas a segunda até integral. Quando a gente for integrar isso aqui, a gente sabe o quê? Que esse daqui, 0,4, é o que? Ela é uma constante, então ela vai para fora. Vai ficar 0,4, certo? Integral de E, ela vai para 399,9 t. Isso daqui também é uma constante, ela vai para fora. Então, como é que vai ficar? A integral disso vai ser o quê? 0,4 sobre 399,9 vezes E elevado a 399,9 t. Mais, perdão, eu esqueci bem aqui, ó, mais a minha constante, tá? A gente integrou os lados, a gente vai juntar os dois, né? Porque a gente quer fazer o quê? A gente quer isolar o zero. Então,
99,9 T vezes Z igual a quem? 0,4 sobre 399,9 vezes E elevado a 399,9T mais a minha constante. Quando a gente for isolar o Z, ele vai fazer o quê? Ele vai simplificar, né? Porque ele vai passar dividindo, então ele vai colocar com isso aqui, ó. Ele vai sumir. Então vai ficar aqui, ó, 0,4 sobre 399,9 mais a minha constante sobre quem? E elevado a 399T. Só que para a gente não deixar ele dividindo, a gente vai começar multiplicando e vai mudar o sinal dele. Vai ser E elevado a menos 399,9T. Certo? Agora encontramos Z. E agora? A gente já encontrou o nosso Z. A gente vai o quê? A gente vai mudar para quem? Para o I. A gente vai voltar para o I. E quem é o nosso I? Bora voltar aqui. Nosso I aqui, ó. Z elevado a menos 1. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o Z elevado a menos 1. A gente precisa coisar isso? Vai voltar para o I. Perdão. Quem é o nosso Z? É I elevado a menos 1. Então, nosso I, a gente vai voltar para o I, né? Então, a gente vai levar todo mundo, ó. 0,4 sobre 399,9 mais a minha constante vezes E elevado a menos 399,9T. Tudo isso elevado a menos 1. Voltamos para o I. E agora, lembra que eu falei aqui, ó? Não esqueçam do 10, é porque a gente vai fazer o quê? A gente vai manipular o que a questão quer. Ele nos dá o quê? 10 infectados. Agora a gente vai manipular. Agora eu vou apagar essa segunda parte aqui, que a gente vai precisar dele. Mas já falei que a gente vai precisar do 10 lá, que é o I, né? Porque é ele que a gente está resolvendo, certo? Vamos lá. E quem vai ser? O meu I, ele é nada mais, nada menos do que quem? 10, certo? Ele vai ser o quê? 1 sobre 10, beleza? Beleza. E aqui, ó, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 0,4 sobre 399,9 menos quem? Mais a minha constante, certo? Certo. E quem a gente vai isolar aqui, ó? Desse bem aqui, a gente vai isolar aqui. A nossa constante. A nossa constante, ela vai ser igual a quem? A 1 sobre 10, menos, porque ele vem para cá, menos 0,4 sobre 399,9, tá? Esse aqui é a nossa taxa de infectados, né? No caso, quando a gente usa essa fórmula, a gente vai observar que o crescimento de infectados, aqui a gente usou essa daqui, né? Quando a gente usar a lâmina, a gente encontra a quantidade de pessoas recuperadas. Quando a gente usa isso aqui, a gente encontra a quantidade de pessoas que estão bem de saúde, tá? Já. Tá. E essa foi a nossa sequência de vídeos sobre a modelagem matemática voltada à disseminação de doenças. Bom, e qual é a importância da EDO em relação à disseminação de doenças? Bom, ela tem uma fundamental importância em relação de quê? O que ela analisa e o que ela resolve? Ela consegue determinar a quantidade de tempo que uma doença vive durante a nossa sociedade, até mesmo a quantidade de pessoas que estão com a doença transmitindo, os recuperados e as pessoas que não pegaram a doença. A EDO, ela consegue analisar, fazer essa análise que é tão complexa, se tornar menor e simples. Com isso, a gente viu que a matemática é uma forte ferramenta para o combate na disseminação de doenças, porque através dela, a sociedade consegue prever a disseminação da doença e tomar medidas cabíveis para prevenir e conter o centro de contaminação. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, né? Entendido e compreendido como ocorre a disseminação das doenças, né? Obrigada pela... Então, muito obrigado.